E como anda o setor de turismo e hotelaria no Brasil e também na América Latina? Nós vamos receber em nosso estúdio a executiva Veridiana Furtado, da gestora de ativos imobiliários Accor Invest. Veridiana, muito obrigado pela presença aqui no Business. Olha, o setor inteiro, tanto de turismo quanto de hotelaria, eu poderia chamar aí uma boa definição, ele viveu uma verdadeira montanha-russa desde 2020. Como é que ele está hoje? Bom, hoje a nossa expectativa aí para o setor, em 2022 a gente já conseguiu recuperar o resultado do período antes da pandemia, então de 2019 a gente superou o resultado em 10%. E agora, 2023, as expectativas são bem positivas, de um crescimento aí em torno de 20% a 25%. Nossa, é relevante, né? Em receita como em resultado. E as nossas apostas aí estão bastante no mercado de luxo também. A gente acredita muito nesse mercado e na recuperação dos eventos. Então, a cidade de São Paulo, ela aumentou o número de eventos nesse ano, dobrando quase que em relação ao ano de 2022. Então, isso também nos favorece bastante por conta do mercado corporativo. Bom, é uma coisa impressionante, né? Você está falando de luxo. A gente fala com muita regularidade aqui no business do setor de luxo, que desde 2020 ele só cresce. Um exemplo aqui é a LVMH, o conglomerado de luxo, que se tornou a primeira empresa da Europa a bater ali os 500 bilhões de dólares, se transformar na empresa aí, uma das 10 mais valiosas do mundo. Queria entender qual que é a tendência, para onde que vai o mercado assim? E principalmente queria entender também o desejo das pessoas, especialmente do brasileiro e da América Latina, que está sobre sua alçada, em relação a esse setor, em relação a viagens, em relação à hospedagem. Como é que está? Deve ter mudado, né? Sim, teve uma mudança bem interessante, que é um movimento que a gente chama de movimento Bleisure, que é um mix entre o cliente de lazer e o cliente de negócios. E a gente vê esse cliente, uma demanda reprimida do ano anterior, então do ano de pandemia. Então a gente vê esse cliente de lazer voltando com força total e os eventos também voltando com muita força, que nos favorece no mercado corporativo e no mercado de business. Então hoje o cliente, quando ele vai para um hotel, ele não vai só para o motivo de hospedagem a negócios, mas ele também quer estender a sua hospedagem para um momento de lazer. Então, por isso foi importante, dentro da Accor Invest, a gente investir nos ativos para atender essa nova demanda. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando na área de alimentos e bebidas, nos nossos restaurantes, estou falando também em produtos diferenciados, então atender o pet que viaja com a família, eu atender a família com filhos. Vocês têm essa preocupação com o pet? Porque o Brasil é uma coisa impressionante, a gente fala aqui no business também, né? O Brasil é um dos 3 maiores mercados do mundo aí, segundo, muito provavelmente, em relação ao mercado pet. Vocês já inseriram também isso dentro dos hotéis de vocês? Sim, muitos dos nossos hotéis têm espaço para o pet. Onde o cliente já quer, inclusive recebe um kit para o pet e tem um espaço para o pet usufruir ali, se a gente pode assim dizer. Falando do luxo que você comentou, é muito importante a gente citar que o mercado de luxo hoje na Accor Invest Latam, a América Latina, ele representa 60% da nossa receita. É muito relevante, então, né? É um mercado que realmente a gente sente que ele é menos sensível ao preço, à variação à própria inflação. É um mercado que ele sofre menos com a crise. Então, a gente tem apostado bastante nesse mercado e incluindo toda essa questão do lazer, de uma alta gastronomia, para que o cliente possa ir aproveitar desse momento quando ele vem nos nossos hotéis. Bom, você já falou assim que tem uma demanda reprimida, o que é muito... Eu já imaginava, a gente já imaginava isso, eu imagino que vocês também, porque as pessoas ficaram confinadas aí quase 2 anos, né? Mas se a gente, você que trabalha há mais de 2 décadas aí no setor específico, tem formação de hotelaria, né? Assim, se a gente comparar o desejo do brasileiro antes da pandemia e o desejo hoje, o que a gente poderia identificar? O que o brasileiro ele mais busca na hora de viajar ou na hora mesmo de ficar num hotel?
Olha, o que mudou muito, talvez não seja com a pandemia, mas o que o brasileiro busca muito é o Wi-Fi. Bom, você acabou de falar aqui. A conectividade. Exatamente. Hoje, se a gente tiver que comparar um banho quente com Wi-Fi, eu fico em dúvida. Ele prefere o Talvez Wi-Fi. o Wi-Fi. Quer dizer, tem que estar conectado. Tem que estar conectado. Ele até aceita não tomar um banho quente por algum problema do hotel, mas o Wi-Fi é essencial. Então, a gente tem investido bastante nessa tecnologia. Então, isso é um dos pontos cruciais. E mudança de comportamento é a questão de qualidade de vida. Então, hoje, ele quer desfrutar também do local, ele quer desfrutar também do hotel. Então, acho que essa questão de unir a qualidade de vida com o momento dele business é extremamente importante. Essa tendência de buscar por locais agradáveis. Bom, a empresa, ela administra também hotéis na Europa, bastante hotel na Europa. Claro que na sua alçada está a América Latina e Brasil. Se a gente for comparar a Europa e o Brasil, assim, você já trouxe uma grande diferença aí da conectividade, né? Mas, assim, em relação aos hotéis mesmo, assim, qual que é a maior diferença? A maior diferença é que o portfólio da Corinvest na Europa, ele é focado em mid-scale e econômico. Então, são os hotéis de médio padrão e os hotéis econômicos. E aqui a gente tem um foco maior no luxo. A gente tem um portfólio maior de luxo. Que interessante, hein, Veridiana? Quer dizer, na Europa você tem muito hotel econômico. Econômico e de médio padrão, que a gente fala. Muito bem, muito bem. Gostei de saber. A gente acaba de receber a Veridiana Furtado, vice-presidente, uma das maiores executivas da Accor Invest. Obrigado pela presença aqui no Business. Muito obrigada.